colocar essa coisa? É tudo muito complicado. Porque a coisa está empoderada, então a gente tem que quebrar isso e depois quebrar isso na gente. Mas de que maneira que você acha que a gente poderia quebrar Como é que a gente pode se empoderar de um jeito feminino? É isso que eu não consigo entender. Como? Essa é a questão que elas colocam. Essa é a grande Porque questão. aí, nesse caso, acho que vai entrar uma questão super importante. Aí vem esse movimento. Acho que vai entrar uma questão super importante que é assim, o que realmente é ser mulher? Isso. O que a gente chama realmente de conceito feminino ou do que você acha que é ser Juliana ou ser... O que são os valores femininos? O que são os valores... Porque quando você tem esse movimento das doulas, por exemplo, o movimento das doulas, os valores do feminino, de sensibilidade, de intuição, de empatização, de criatividade, de equidade, de se colocar no lugar do outro, de empoderamento a partir de um círculo de igualdade, de conversar, né, frente a frente, né? Porque os valores masculinos são hierárquicos, eles trabalham em termos de poder, eles trabalham em termos de eu estou aqui, você está abaixo, né? Então, como que a mulher ela consegue se apoderar desses valores e a partir disso implantar esse novo sistema, onde os nossos valores podem estar regidos dentro de uma relação de alteridade, como colocou Jung, onde os valores de alteridade... Isso, mas assim, tudo bem, eu compreendo, eu compreendo isso teoricamente, tá? Então, eu compreendo isso, tá dentro do enquadramento? Tá. Eu compreendo isso, como é que se diz? Isso na teoria, pra mim, faz muito sentido, na teoria. Essa teoria é bonita, eu compreendo ela, eu acho que ela cola. O que realmente mais me toca é assim, de verdade, fora do livro, o que caracteriza pra mim no meu dia a dia, porque eu me fiz essa pergunta uma vez num círculo do feminino, que eu nunca tinha me parado pra fazer essa pergunta. Na realidade, o que aconteceu foi que havia um desejo de que eu fosse um homem, porque eu fui a terceira filha mulher e existia isso. E eu acho que dentro de mim, como eu tive uma mãe que morreu cedo, eu tive também uma figura paterna muito forte. E comecei a me perguntar o que é ser mulher. Porque se ser mulher, o Dia Internacional da Mulher é um dia onde se dá flores, dia 8 de março. É um dia onde se dá flores para as mulheres. E normalmente se fala nas lojas que tem que, como é o dia da mulher, aí fala-se de venda de maquiagem, de batom, de salto alto. Então eu tenho noção de que ser mulher não está no batom, não está no salto alto, não está, né? Pode até ser que esteja na flor, mas assim, como é que está pra mim no meu dia a dia? E aí eu fiz essa pergunta pra mim. Eu acho que essa é uma pergunta muito importante. Antes de eu sair para o mundo para teorizar, que é sobre a sensibilidade, eu queria entender para mim. O que é ser mulher para mim? Eu levanto de manhã, vou meditar. O que é ser mulher para mim? Eu me sinto mulher? Porque eu sempre me senti um ser humano. Eu nunca me senti como mulher. Na verdade, eu fui educada para ser humano. Gente. Todo mundo é gente. Mas depois eu entendi que não. Existem homens e existem mulheres. Existe toda uma regra de conduta nisso. Mas essa regra de conduta, ela é externa. Ela tá no batom, ela tá no anel, ela tá no... E aí eu não conseguia entender. Então eu precisei pensar. E era isso que eu queria pensar. Pensar assim, onde que tá? O que faz da mulher Juliana, se ela tiver sem batom, sem anel, sem brinco, sem nada? O que te realmente faz mulher no teu dia a dia? O que te difere? Era essa a pergunta. E acho que isso que você falou é a coisa mais importante, porque assim, quais são os seus valores, quais são os meus valores? E assim, você nasce ser humano, mas assim, se a gente parar para perceber, a maioria das mulheres, elas não foram, nós não fomos iniciadas em sermos mulheres. Quantas mulheres foram iniciadas como mulher mesmo? Quantas foram... quantas mães chegaram e falavam, minha filha, vem cá,
você tem clitóris. Vem cá, minha filha, a gente é mulher, entendeu? Olha, ser mulher é assim. Então, mas é que isso vai se passando. Isso aconteceu. Isso não aconteceu comigo. Mas não, isso não aconteceu. Mas isso descobrindo. Pra mim é que nem na África, onde cortam clitóris fisicamente delas, pra mim cortaram meu clitóris psicologicamente. Então, pra mim, eu não sei o que é ser mulher. Pra mim, eu tô pesquisando. Então, assim, se eu não sei o que é ser mulher, como que eu vou me relacionar com um homem pra me relacionar de igual a igual pra ele, se nem eu mesmo sei direito o que eu sou direito? Eu vou te falar o que eu, até o presente momento, dentro dessa reflexão, eu consegui capturar de mim mesma, dentro dessa... Depois a gente vai apagar isso daqui, tá? É só porque eu acho que é um registro, né? Legal. De várias conversas filosóficas que nós vemos tendo. Porque desde o momento em que a gente se encontrou dançando numa festa, loucamente... Eu acho que essa conversa é a gente gravar essa conversa já gera um compromisso interno. Quando você registra uma coisa, você gera um compromisso interno com um ponto de start, um ponto de começo para isso crescer. Então, isso pode ser um ovo. Exatamente. Um ovo para a gente crescer. Desde o momento em que a gente se encontrou, que foi dançando naquela festa de música brasileira, a gente tem feito alguns encontros. E daí, daquela dia da sauna, que foi super intenso, super rico. Então, são encontros, eu acho que quando a gente se encontra, sempre tem... A gente aprende um monte de coisa, a gente divide, eu acho que rola uma super conexão. Porque eu não consigo ter esse nível de diálogo com qualquer pessoa. Eu não consigo. Eu não consigo trocar nesse nível. E eu acho que isso chama-se realmente amizade, né? Então, é o seguinte, quando eu fiz essa pergunta pra mim mesma, eu consegui identificar duas coisas. Tá dentro? Tá. Eu consegui identificar... Foram dois grandes pontos pra mim. Tô falando de mim, não li nada. Pra mim, muito forte veio a cozinha, a culinária, a alquimia do fazer, do nutrir, do curar. Eu me curo direto com chá. Ontem eu tava doente, me curei com chá. Tava doente da barriga. Assim, a cozinha é um lugar alquímico muito importante pra mim dentro do que é o feminino. E ancestral, né? Pra mim. Então, a gente herda, né? O fazer a comida, pra mim, assim, é uma coisa super importante. Eu vou à feira toda semana. Pra mim é muito importante isso. Se eu não faço, eu adoeço. Se eu fico comendo comida dos outros de sempre, eu preciso comer um pouquinho da minha comida. Eu preciso me nutrir da minha energia, sabe? E depois eu percebi isso quando eu vejo outras pessoas comendo a minha comida e nutrindo-se do que é meu. Né? Assim como quando eu como a comida de alguém, eu me nutro da energia da pessoa. Então isso pra mim foi um ponto do feminino. Outro ponto do feminino aí foi o sentir, a intuição, o sexto sentido, a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? De você chorar com a tristeza do outro, sorrir com a alegria do outro. Isso pra mim, foi o que me... Até o presente momento, porque pode mudar. E a arte, né? A sensibilidade na arte e tal, de fazer e tal, que é como as gopis, né? As gopis de Krishna, que são aquelas mulheres que acompanham Krishna, que tocam, que cantam, que dançam, que pintam, então, que são as artes, né? Então, pra mim, esses são os pontos, acho que do feminino, que me caracterizam como feminino. E foi onde eu aterrei o meu feminino. Eu acho que o meu feminino se aterra aí. Pode ser que outra pessoa se aterre em outro lugar. Com certeza. Mas eu acho importante que a pessoa se pergunte isso. Antes de ela ler num livro, abrir uma roda de feminino, abrir uma roda de feminismo, antes de ela procurar referências do livro, ela tem que fazer essa pergunta pra ela. Então, mas por isso... E pra isso precisa de fosfato, precisa pensar. Mas é isso que você tá falando, é por isso que eu discordo muitas vezes de alguns grupos feministas, porque eles focam a energia contra o masculino,
quando na verdade eu acredito mais nisso que você está falando, em você focar no nosso próprio eixo, nossos próprios valores feministas, pra gente poder conversar e não querer ficar guerreando com esse masculino, falando, você fez isso, você tirou o nosso lugar, você. Não, peraí, quais são os meus valores? Então, assim, o sentir, a arte, a minha dança, para mim a culinária, minha avó era cozinhava, minha outra cozinhava, sabe, essa coisa para mim também, mas assim, o servir, né? Como que a mulher é capaz, você entra no hospital, você entra no asilo, 90% são cuidadoras. Nós temos a capacidade de servir e de cuidar, é inerente à mulher. Inerente. A gente cuida. A professora infantil. Ensinar, a paciência, a tolerância, o brincar, sabe? São valores femininos que podem estar no homem também, mas que também o homem sofreu, no sentido de que também ele foi privado de tudo isso, porque na criação dele ele também foi tosado. Foi tosado, porque ele tem, assim como a gente tem que ganhar batom e flor, ele não pode ganhar flor. Isso. Ele tem que ganhar carrinho e pistola. Então, o patriarcado, ao meu ver, ele destituiu ambos do poder. Ele também desempoderou e machucou os dois. Então, eu acho que os dois estão machucados. Exatamente. Né? Então, acho que não vale a pena guerrear. Acho que vale a pena a gente se empoderar para poder ter uma conversa frente a frente. Então, mas aí, esse semana ponto... Passada, só terminar isso aqui, eu tive uma conversa, tava com uma feminista, amiga minha de um grupo feminista, e veio um garoto, assim, de 20 e tantos anos, começou a travar uma conversa que ele estava admirando a coisa da dança, tal, que a gente fazia, não sei o quê. Só que ele ignorante dentro do universo dele, assim, um pouco limitado nas ideias patriarcais. E eu não gostei da forma como a minha colega feminista começou a conversar com ele, destruindo ele. E ele respondia assim, mas eu quero aprender sobre isso. E ela respondia, mas você acha que eu vou ter dó de você? Você já tinha que ter aprendido. Ah, não, aí... Você entendeu? Aí é na ignorância. Uhum. Ele é um menino mesmo, entendeu? Ele foi privado, então assim, que tal a gente ter uma conversa de igual, porque a compaixão também é um valor muito feminino, né? A compaixão. Sim. E você fala, nossa, peraí, vem cá, E né? até que ponto tudo isso é ensinado, né? Você se realmente ter a compaixão ou não. Foi ensinado? É tudo ensinado. Agora, assim, uma coisa que aí eu acho que entra, aí já até uma questão minha, que eu não sei mesmo se isso existe, se não existe, como é, que é assim, o lance de você, por exemplo, o instinto, você falou, a mulher ganha flor e batom, o menino ganha carrinho e arma e pistola. Mas então, quer dizer, eu já me vi precisando de proteção, né? No sentido de, por exemplo, a polícia. Eu já precisei da polícia. Se bem que a polícia nunca me correspondeu muito. Na verdade, no Brasil, a gente pode contar com a polícia. Se você é roubada, muitas pessoas nem fazem o BO. Porque não adianta nada. Mas assim, no sentido de, o homem, ele tem essa função de proteger. De proteger, mas proteger do quê? Aí eu te pergunto, proteger do mal, alguém pode me responder. Porque se existe o lado, tudo tem o yin e o yang, então se existe a sensibilidade, a receptividade, também existe o oposto. Sim, que é a maldade e a atividade. Então às vezes a gente precisou, no mundo inteiro, existir uma coisa chamada polícia, que se usam carrinhos e pistolinhas, só que de verdade. E para proteger do quê? Para proteger do mal. Aí vem essa pergunta assim, o mal, ele existe? Ele existe enquanto entidade? Porque se existe um bem e um mal, a gente precisa de proteção. Então, existe um... Você entende onde eu estou querendo chegar? Sim. O mal... É uma pergunta que eu coloco, assim, tipo, como que a gente pode entender isso, assim, porque do lado que existe, tem que ter um equilíbrio. E precisa existir também o lado masculino, o lado que realmente que é do ímpeto dele mesmo, de proteção, de resistência,
de afronta, de dureza, de aspereza, né? Exatamente. Entendeu? Claro que isso não está presente só no homem, está presente na mulher e no homem, né? Mas é legal porque para falar de sagrado feminino tem que falar de sagrado masculino. Exatamente. Eu não Porque posso. não É como eu querer falar de som sem falar de silêncio. E o sagrado masculino, ele envolve tanto o masculino dele bem feito, né? Aspereza preservada, quanto essa feminilidade, esse feminino dentro dele, assim como a gente tem que ter isso também dentro da gente. Cada um no seu tanto. Porque eu vou ter as minhas porcentagens diferentes da sua. E pronto. E aí que você volta naquela tua questão. Nossa, quais são... Quem que eu sou? Porque, na verdade, o que estava desperto... Porque tem mulher que, na verdade, queria ter ganhado pistola de aniversário. Então. Ou carrinho. E aí surge a figura de quê? Do homossexual. Tanto mulher, a mulher sapatão e o homem gay. Que, na verdade, o que é? É uma pessoa que tem uma porcentagem maior de determinado lado. Ela, embora tenha nascido com um corpo de mulher, ela quer ter o cabelo curto, ela quer falar grosso, ela quer. Como o homem, que é gay, e quer flexibilizar, sentir mais. Né? Então... Gente, esse foi o nosso papo de hoje. Bom dia!